Seja muito bem-vindo ao canal Momentos de Paz e Fé. Santa Ângela da Cruz, a história incrível da sapateira que virou santa. Biografia completa. Em uma modesta casa do bairro de Saint-Julien, em Sevilha, no ano de 1846, nascia uma menina que seria chamada de a Mãe dos Pobres. Esta é a história comovente de Santa Ângela da Cruz, a humilde sapateira que revolucionou a caridade cristã e fundou as Irmãs da Companhia da Cruz. Maria de los Ángeles Guerreiro González veio ao mundo em 30 de janeiro de 1846, em uma Espanha marcada por profundas desigualdades sociais. Seu pai, Francisco Guerreiro, era tecelão e sua mãe, Josefa González, trabalhava como costureira. Desde pequena, Ângela demonstrava uma sensibilidade incomum. Enquanto outras crianças brincavam, ela preferia ajudar os mendigos que batiam à sua porta. Aos 12 anos, teve que abandonar os estudos para trabalhar como aprendiz na zapateria, oficina de calçados, de Antônia Maldonado. Foi ali que desenvolveu seu ofício de sapateira, mas também onde começou a perceber o chamado de Deus. Nas longas horas costurando solas, ela meditava sobre a paixão de Cristo. Aos 16 anos, tentou ingressar no convento das Carmelitas Descalças. As religiosas, porém, rejeitaram-na, por considerar sua saúde muito frágil. Este foi um momento de profunda dor para Ângela, que escreveu em seu diário: sentia-me como um vaso inútil, descartado por todos, até entender que Deus queria-me nas ruas, não entre muros. Em 1868, durante uma oração na igreja do Santo Anjo, teve a experiência que mudaria sua vida para sempre. Viu Cristo crucificado, que lhe disse: eu sou tua cruz. Abraça-me e não me deixes. Nesse momento, compreendeu que sua vocação era viver na pobreza mais radical para servir aos mais pobres. Durante anos, Ângela trabalhou de dia como sapateira e à noite cuidava de doentes e moribundos nos bairros marginalizados de Sevilha. Em 2 de agosto de 1875, junto com outras 3 mulheres, Joana Maria Castro, Josefa González e Joana Magadã, fundou a Companhia da Cruz. A nova congregação tinha características revolucionárias. Pobreza radical. As irmãs não podiam possuir nada pessoal. Trabalho manual, sustentavam-se como sapateiras, lavadeiras e costureiras. Serviço 24 horas, atendiam-se em horários fixos e quem precisasse. Vida oculta, recusavam qualquer reconhecimento público. Apesar das críticas iniciais, muitos a chamavam de loucura. A obra cresceu. 1877, primeira casa fora de Sevilha, Utrera. 1884, atendimento às vítimas da epidemia de cólera. 1894, aprovação diocesana da congregação. Em 1904, abertura do primeiro asilo para idosos abandonados. Santa Ângela insistia: não queremos ser servidas, mas servir. Não queremos descanso, mas sacrifício. Nos seus últimos anos, continuava visitando pessoalmente os pobres. Morreu em 2 de março de 1932, deixando mais de 20 casas abertas por toda a Espanha. Seu processo de canonização foi um dos mais rápidos da história. 1942, início do processo. 1982, beatificação por João Paulo II.
2003, canonização também por João Paulo II. Hoje as Irmãs da Cruz estão presentes em 12 países, mantendo vivos os princípios de sua fundadora. Trabalho manual como meio de sustento, atenção prioritária aos mais marginalizados, vida de oração constante, simplicidade radical. De uma simples sapateira rejeitada pelo convento, a fundadora admirada por toda a Igreja. Santa Ângela da Cruz nos mostra que a verdadeira santidade está em fazer pequenos gestos com grande amor, dia após dia. Santa Ângela da Cruz nos ensina que não é preciso fazer coisas extraordinárias, mas fazer coisas ordinárias com amor extraordinário. Que seu exemplo nos inspire a ver Cristo em cada rosto sofrido que cruza nosso caminho. Que a paz esteja com você.